Oi, gente, quero vos saudar a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus e desejar para você um bom dia, desejar para você um bom almoço, desejar para você tudo de bom, toda a felicidade que Jesus oferece neste dia maravilhoso. Quero deixar uma palavra hoje no livro de Isaías, o capítulo 3 e o versículo 14. O título dessa palavra, que se encontra no livro de Isaías 33, fala que os pecadores do povo de Deus serão destruídos e Jerusalém será restaurada a sua glória e felicidade. O versículo 14 fala assim: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aqui neste livro de Isaías, no versículo 14, nós vemos o profeta tendo uma visão acerca do inferno. Aqui ele está dizendo que os pecadores de Sião, os pecadores de Sião se assombraram. É do inferno que está falando. É do lago de fogo que esse versículo está falando. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. E dizia eles um para o outro: quem habitará junto ao fogo consumidor? Quem habitará com as labaredas eternas? Meus queridos que me ouvem neste momento, há um lugar preparado para aqueles que se esquecem de Deus. Há um lugar preparado para aqueles que não ouvem, não dá crédito à palavra de Deus. Como foi no dia de Noé, diz a palavra, onde bebia, comiam, casavam-se, dançavam e davam-se em casamento. Onde casavam-se e davam-se em casamento. Assim vai ser a vinda de Jesus. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem para buscar aos seus escolhidos. E aqui o profeta Isaías, no versículo 32, está tendo uma visão dos pecadores, daqueles que cometem iniquidade, daqueles que não aceitam a correção de Deus para suas vidas, daqueles hipócritas
que ignoram o Evangelho Santo de Jesus, esses hipócritas, eles tremeram quando chegaram diante do fogo consumidor, diante das labaredas eternas. Diz a palavra de Deus que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. E esses pecadores, a qual está dizendo aqui no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 14, esses pecadores, eles se assombraram. O tremor assustaram os hipócritas. Surpreendeu os hipócritas. Pegou eles de surpresa. E diziam um ao outro: quem habitará com fogo consumidor? Quem habitará nas labaredas eternas? Essas labaredas eternas, Jesus andou falando sobre elas. Ele disse que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. É um sofrimento eterno. É um sofrimento que não dura um dia, nem 2 dias, nem 10 anos, nem 1 ano, nem 10 anos, nem 100 anos, nem 1000 anos, nem 2000 anos, nem 1 bilhão de anos, mas é eterno. Se você ainda não parou para meditar nesta chama eterna, nessa labareda eterna, nesse lago horrível de fogo, medita neste momento, medita nesta palavra. É o capítulo 33, versículo 14 de Isaías. Os pecadores de Sião se assombraram. Os hipócritas foram surpreendidos. Quem habitará com fogo consumidor? E quem habitará com as labaredas eternas? Diz a palavra do Senhor que tinha um homem muito rico, vivia arregaladamente, gozando de tudo que era bom nesta vida. E jazia à porta daquele homem rico um certo mendigo, o qual se chamava Lázaro. E diz a palavra de Deus que os cães vinham e lambiam a chaga daquele mendigo, porque eram muitas. E diz a palavra de Deus que um certo dia morreu aquele mendigo. Quando ele era vivo, ele desejava comer o que sobrava da mesa do rico. Mas o rico nada estendia as mãos para ele. Mas um certo dia morreu aquele mendigo. E também morreu aquele homem rico. E diz a Bíblia que aquele homem rico foi para o Hades, para o Seol, ou seja, inferno, ou seja, lugar de tormento.
ao qual nós estamos falando neste momento, através do profeta Isaías, no capítulo 33 e o versículo 14. Eu repito por várias vezes o capítulo e o versículo, é para você não ficar só nas palavras que eu estou falando, mas é para você meditar nesse versículo 14 do capítulo 33 do livro de Isaías. E morreu aquele homem rico e foi para o Hades, para o Seol, para o tormento eterno. E morreu também aquele mendigo e foi para o seio de Abraão, ou seja, para um lugar de descanso chamado paraíso. E diz a palavra de Deus que aquele homem rico, ele desejou estar onde Lázaro estava. Ele desejou, mas havia entre os dois um abismo que nem Lázaro podia ir até onde ele estava e nem ele podia ir até onde Lázaro estava, porque é uma separação entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, diz a palavra de Deus no livro de Malaquias. Voltando-se à mensagem, dizia aquele homem: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do teu dedo e vem me refrescar a minha língua, porque eu estou em chamas, eu estou em tormento. E já não havia mais jeito para aquele homem. Não tinha condição, porque ele já teve tudo nesta terra. Ele aproveitou de tudo que o mundo ofereceu. E a Lázaro, somente males, disse para ele. Abraão disse para ele. Pai Abraão disse para ele. E eu quero te advertir neste momento, nesta palavra, que os pecadores de Sião, por que a palavra de Deus fala pecadores de Sião? É porque todos é convidado à salvação. Cristo já morreu na cruz do Calvário para te dar direito à salvação. A salvação de Jesus alcançou a toda a humanidade, o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que esse versículo está falando: os pecadores de Sião se assombraram. E os hipócritas, ou seja, aqueles que desprezam a palavra de Deus, aqueles que rejeitam a oportunidade, aqueles que não querem a libertação em Cristo, a salvação em Jesus, eles se assombraram. Eles se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Se nós for meditar agora, isso aqui está falando para os pecadores, para aqueles que vai ser lançado dentro do lago de fogo. Mas se nós meditarmos agora no versículo 15, fala de uma justiça eterna, fala do céu.
Quem é que vai habitar no céu? Vamos meditar agora quem é que vai habitar no céu. O que vai habitar no céu vai ser esse daqui, ó. Os que andam em justiça e quem fala com retidão. Quem arremessa para longe de si o ganho de opressão. Quem sacode as suas mãos todo o presente. Que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. E fecha os olhos para não ver o mal. Estes, o 16 agora, estes habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão seu refúgio. E o seu pão se lhe será dado, e a sua angústia, o seu pão será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará bom, até aqui. Aqui está falando também acerca do céu, que só vai habitar no céu aquele limpo de mão, puro de coração, aquele que lança para longe de si o pão da opressão. Diz a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 12, que para nós que servimos a Deus, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações, todo olho vai ver a glória que vai ser revelada para nós. Porquanto eu quero te dizer também uma palavra para você que está passando por luta, por angústia, por tribulação. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo, porque na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E assim, nesta tarde, você, neste dia, neste momento, você que não aceitou Jesus Cristo ainda, procura aceitar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus te ama. Jesus, Ele espera por você. A paz que você precisa, é só Jesus que pode te dar. A vida de santidade, de libertação do pecado, é só Jesus tem para te dar. Aceita Jesus. Ele te ama. Ele espera por você. Ele tem um chamado na sua vida. Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas precisa de você acreditar. Precisa de você aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E assim nesta tarde eu quero te agradecer. Você que me ouviu. Você que me assistiu. E falar para você mais uma vez que os pecadores de Sião se assombraram. E o terror surpreendeu os hipócritas. Quem habitará nas chamas eternas?
Quem habitará com fogo consumidor? Fica você com esta palavra. Fica você com estas perguntas. Mas aceita Jesus para você se livrar dessa chama eterna, desse fogo consumidor. Amém? Jesus te ama. Ele quer te salvar.